Meus queridos, graça e paz. Amém? Que bom estarmos aqui. Eu pensei que não estaríamos. Mas louvado seja Deus. Isso mostra o desejo, o interesse e a necessidade de que temos de aprender a palavra do nosso Senhor. Meus irmãos, eu fui escalado para trazer o estudo desta noite. E nós vamos conversar sobre clareza, necessidade e suficiência das Escrituras. Quem veio na quarta passada estudou com o presbítero Diogo a respeito da inspiração e autoridade da Escritura. Então, dando sequência, nós vamos ver clareza, necessidade e suficiência. Tá bom? Então, antes de mais nada, eu gostaria de trazer essas perguntas e tentar respondê-las no decorrer do nosso estudo nessa noite. Somente os da Bíblia podem entendê-la corretamente. Somente os estudiosos, esqueci a palavra estudiosos, da Bíblia podem entendê-la corretamente. Para que propósitos a Bíblia é necessária? Será que a Bíblia ela é suficiente para conhecermos o que Deus quer que pensemos ou façamos? Então vamos tentar responder essas perguntas no decorrer do estudo. Vamos começar com a clareza. Joia? Trouxe uma definição de clareza da Escritura do teólogo Wade Grudem, que diz o seguinte: a Bíblia está escrita de modo tal que seus ensinamentos podem ser compreendidos por todos os que a lerem buscando o auxílio de Deus e dispondo-se a acatá-la. Queridos irmãos, vamos destrinchar essa definição de Wade Grudem. Ele nos diz que a Bíblia, ela está escrita de modo tal. De modo tal. Ou seja, de modo especial. De modo peculiar. E ele diz que seus ensinamentos podem ser o quê? Compreendidos por todos os que a lerem, buscando o quê? O auxílio de Deus e se dispondo a acatá-la. Então vejam as informações que ele traz a respeito da clareza das Escrituras. Ela foi escrita de modo tal, especial, peculiar, onde os seus ensinamentos são compreendidos por todos. Agora, esses todos precisam ler a Escritura com um objetivo. Que objetivo? O objetivo de buscar o auxílio de Deus e se dispondo a obedecer a palavra do Senhor. Trouxe alguns conceitos da clareza da Escritura. Primeiro deles, a igreja primitiva. A igreja primitiva, como diz aí, acreditava que era possível compreender essas passagens mais obscuras da Bíblia, lendo-as à luz dos trechos mais claros. Ou seja, o Novo Testamento, quando chega, ele chega para esclarecer o Antigo Testamento. Então, para a igreja primitiva, quando eles pegavam um texto que era obscuro, eles não descartavam. Eles não diziam assim, a gente não entende, então vamos deixar para lá. Não, eles iam atrás de outros textos que pudessem trazer luz a esse texto que estava obscuro. Então, sobre a clareza da Escritura, o conceito da igreja primitiva era este. Já o da ICAR, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, enfatizava a obscuridade das Escrituras
para cristãos comuns e ressaltava que somente o seu clero, homens instruídos para interpretar a Bíblia, tinham condições de compreendê-la corretamente. Todos nós sabemos disso, que a Igreja Católica ela privava dos fiéis de lerem as Escrituras. E eles ensinavam dizendo que apenas o clero era que tinha autoridade, capacidade, inteligência para interpretar, entender a Escritura. Então, para o povo que viveu nessa época, a Bíblia, a Igreja Católica dizia que a Bíblia ela era obscura. Então, eles não tinham acesso à Escritura. Quando a gente chega nos reformadores, responderam o quê? Eles responderam com a doutrina da clareza das Escrituras. É aqui que entra justamente esse termo, clareza. Clareza das Escrituras. Então surge com os reformadores, enfatizando que a Bíblia foi escrita de tal modo que cristãos comuns, e não somente seus estudiosos, conseguem compreendê-la corretamente. Então, para os reformadores, a Escritura, ela é clara. E todos os cristãos comuns têm acesso. Não somente os estudiosos, mas todos conseguem compreendê-la de forma correta. E aí, meus irmãos, eu gostaria de trazer alguns pontos a respeito da clareza da Escritura. O primeiro delas, nos diz que a Bíblia muitas vezes afirma a própria clareza. Meus irmãos, a própria Escritura, ela afirma que ela é clara, como também é de responsabilidade dos crentes de lê-la e de entendê-la. É de nossa responsabilidade ler a Escritura e entender a Escritura. Ela é clara. Ela mesma afirma isto. E aí, meus queridos irmãos, quando nós lemos, por exemplo, abra sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, os dois versos 6 e 7, você vai ver o que Moisés passa a dizer ao povo de Israel a respeito da clareza da Escritura. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Ele diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então percebam que Moisés, ele chega para o povo de Israel e diz o quê? Olha, ensine as Escrituras. Tem aí, não tem? Ensine-as. Mas na frente ele diz o quê? Converse sobre elas. Sobre o quê? As Escrituras. Converse sobre elas. Então vejam, meus queridos irmãos, que Moisés chega e diz: olha, vocês precisam ensinar, conversar, e lá no final do verso, ele diz que devemos fazer tudo isso para quem? Para os nossos filhos. Temos que ensinar aos nossos filhos. Mas, meus irmãos, nós precisamos atentar o seguinte, que este ensino que Moisés se refere, que a Escritura se refere, não era meramente em memorizar. Não era apenas memorizar a Escritura de forma mecânica, sem entendimento. O povo precisava discutir as palavras da Escritura. O povo precisava conversar sobre a Escritura.
O povo precisava ensinar a Escritura. Aonde? Em todas as suas atividades. Seja no levantar, seja no deitar, seja sentado em suas casas. Em qualquer lugar, o povo deveria ensinar a Escritura, deveria conversar sobre ela, discutir sobre ela. Deus, irmãos, Ele esperava que todos dentro do seu povo viessem a conhecer a Escritura e viessem também se tornarem capazes de falar a respeito da sua palavra. Deus esperava isso do povo. Por isso que quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 19, verso 7, diz assim: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Quando você lê o Salmo 119, verso 30, diz lá: a explicação das tuas palavras ilumina e dá o quê? Discernimento aos inexperientes. Por isso, meus queridos irmãos, nenhum cristão, nenhum de nós, devemos pensar que somos incapazes de ler a Escritura e de entendê-la de forma suficiente. Nós precisamos perceber isso. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai perceber lá Jesus Cristo. Você vai ver Jesus ensinando, conversando, discutindo com aqueles que estavam à sua volta. E o interessante, meus queridos irmãos, é que Jesus, ao falar àqueles estudiosos, às pessoas comuns, sem preparo, nós percebemos que Jesus, ele nunca colocou dúvidas no Antigo Testamento. Nunca. Nunca Jesus chegou e disse assim: olha, o Antigo Testamento é obscuro. Não é tão claro. Porque se você começar a ler os textos do seu Evangelho, você vai perceber que Jesus sempre se dirigia aos fariseus, aos escribas, aos discípulos, às multidões, sempre dizendo: vocês não leram? Vocês não leram na Escritura? Naquela época a Escritura era o Antigo Testamento. Ele chega e diz: vocês nunca leram isto nas Escrituras? Quando nós lemos Mateus 22, 29, você vai ver que Jesus chega e diz assim: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando questionavam Jesus a respeito da Escritura, trazendo dúvidas, obscuridade, Jesus dizia: olha, vocês nunca leram as Escrituras. Vocês nunca olharam para as Escrituras. Jesus nunca chegou para estes que traziam dúvidas, obscuridade da Escritura, e dava razão a eles. Jamais. Porque para o próprio Cristo, a Escritura é o quê? Clara. A Escritura, ela é clara. Então a Bíblia, irmãos, muitas vezes afirma a própria clareza. Segundo, é que as qualidades morais e espirituais para o entendimento correto, a clareza da Escritura nos traz isso. Vejamos que, embora os autores do Novo Testamento venham afirmar que a Bíblia em si mesma seja escrita com clareza, eles também afirmam que ela não será entendida corretamente por aqueles que não estão desejosos de receber seus ensinos. Diz a palavra do Senhor: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente.
devemos perceber, irmãos, que a Escritura, ela é capaz de ser entendida por todos os descrentes que vão lê-la de forma sincera, buscando salvação, e pelos crentes que a lerão procurando a ajuda de Deus para entendê-la. E sabe por que isso acontece? Isso acontece, meus queridos, porque o Espírito Santo, ele opera vencendo os efeitos do pecado. Que, se fosse de outra forma, as pessoas iriam ler a Escritura e não iam entender nada. De fato, seria um livro preto, onde todas as folhas estariam de cor preta. Depois você lê em casa 1 Coríntios capítulo 1, Coríntios capítulo 2 e Tiago capítulo 1, que você vai ver essa ação do Espírito Santo, operando e vencendo os efeitos do pecado e trazendo clareza para aqueles que estão lendo a Escritura e desejosos de obterem ajuda de Deus. Um outro ponto, irmãos, é essa pergunta: por que as pessoas compreendem erroneamente a Escritura? Por quê? Você já se fez essa pergunta? Por que as pessoas compreendem de forma errada a Escritura? De quem é a culpa? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Ou melhor, Marcos capítulo 4, perdão. É importante percebermos, meus queridos, que os próprios discípulos, no tempo do ministério de Jesus, às vezes eles falharam no entendimento do Antigo Testamento e até dos ensinos de Jesus. Um exemplo é Marcos capítulo 4, dos versos 10 ao verso de número 13. Que diz assim: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras coisas? Por que as pessoas compreendem erroneamente as Escrituras? Duas coisas principais: falta de fé. A culpa não está na Escritura. Do fato de eu não compreender, do fato dos discípulos não compreenderem a Escritura, ou aquilo que Jesus estava falando, não era culpa de Jesus, nem tampouco da Escritura. A culpa era justamente deles. Uma das razões, falta de fé. Outra razão é aquela razão que está em Lucas 24, verso 25, dureza de coração. Dentre outras razões, muitas pessoas não compreendem as Escrituras ou compreendem de forma errada. E isso aconteceu muito nos tempos de Jesus. Os sacerdotes da época, os fariseus, que estudavam a Escritura, eles compreenderam de forma errada. Porque muitas das vezes aquilo que eles estavam lendo ia de confronto ao seu coração, ao seu estilo de vida, ao seu dia a dia, ia de encontro àquilo que eles gostavam,
iam de encontro ao eu, então eles interpretavam de forma errada. Não compreendiam aquilo que de fato estava sendo dito. Então, meus amados irmãos, por que as pessoas compreendem erroneamente a Escritura? Trago apenas duas razões: falta de fé e dureza de coração. A clareza da Escritura significa que a Bíblia foi escrita de tal modo que os seus ensinos são passíveis de serem entendidos por todos que a leem procurando pela ajuda de Deus e que estão desejosos de recebê-la. E aí eu trago para vocês alguns textos. Vamos ler Salmo 19, versos 7 e 8. Salmo 19, versos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e revigora o quê? A alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de quê? De confiança. E tornam sábios os inexperientes. Verso 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem o quê? Luz aos olhos. Vá para o Salmo 119, por favor. Vá lá para o verso 105. Muito conhecido esse texto. A tua palavra é o quê? É lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Verso 130, do mesmo Salmo 119. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos que? Inexperientes. Agora vá lá para o Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15. A Bíblia por si só mostra que ela é clara. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Por fim, 1 João capítulo 2, verso 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm o quê? Conhecimento. Percebam, irmãos, que a própria Bíblia, ela nos mostra e nos fala que ela é clara. E aí, qual a implicação prática para nós? Para que a Escritura, ela seja clara. Muito simples. Estudá-la. Ler. Não tem outro caminho. Muitas das vezes nós estamos dizendo: não entendo esse texto. É muito difícil. Não é claro. É obscuro. Eu não entendi. Por quê? Porque nós não estudamos a Escritura. Lembram o que a igreja primitiva fazia? Pegava um texto obscuro, via que era obscuro, eles não entendiam, então eles iam atrás de outros textos. Nós chamamos isso de correlação. Então eles faziam a correlação, iam atrás de textos que falassem a mesma coisa, mas de forma clara. Adultério. Se eles achavam a Escritura que falava sobre adultério, um texto que era difícil de se entender, então eles iam atrás de outros escritos, de outros textos da Escritura, que viesse trazer uma explicação melhor a respeito do adultério. Do cortar cabelo, se é pecado ou não. Ora, Paulo fala, diz o que lá? Não corte. Há algumas denominações que diz que é pecado.
Mas se nós formos mais profundos e passarmos a estudar as Escrituras, nós vamos perceber que aquilo ali era algo pontual da época do apóstolo Paulo. Era um contexto específico que ele e aquelas mulheres estavam vivendo, que não poderia cortar o cabelo. Era uma coisa pontual. Porque se nós formos para outros textos, nós vamos perceber que não iremos encontrar nenhum outro texto que fale a respeito de que cortar cabelo é pecado. Sobre beber. Então, a gente fica um pouco em dúvida, se bebe ou se não bebe. Se bebe muito ou se bebe pouco. Então nós vamos atrás de outros textos que nos tragam clareza a respeito desse assunto. Então, irmãos, para que possamos ir para outro passo, outro ponto, nós precisamos entender uma coisa. A Escritura, ela é clara. Nós não podemos afirmar que ela é obscura. Ela é clara. Muitas das vezes não a entendemos, por falta de fé, por dureza de coração. Muitas das vezes não a entendemos, porque o texto, de fato, é difícil de interpretação. Mas cabe a nós estudarmos e buscarmos outros textos que venham nos trazer clareza sobre aquele assunto. Agora, tem assuntos que ficam obscuros? Sim, porque Deus quis assim. Como, por exemplo, quem é salvo? Como nós sabemos? Podemos identificar? Ou melhor, quem foi que Deus escolheu para a salvação? Quem? E aí a gente fica, né? Mas quando a gente chega lá em Romanos, Paulo chega e diz o quê? Só compete a Deus saber quem. Ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Ponto final. Ficou claro? Ficou claro. Você não pode aceitar, por sua falta de fé e dureza de coração, mas ficou claro. Porque sobre esse assunto, a Bíblia é clara. Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. E nada mais. Podemos caminhar sobre a necessidade. Novamente, vamos trabalhar uma definição que diz o seguinte, sobre a necessidade. A necessidade da Escritura significa que a Bíblia, ela é o quê? Necessária para o conhecimento do Evangelho. Quer conhecer o Evangelho? Por meio de quê? Da Bíblia. Para a manutenção, da vida espiritual. Quer crescer espiritualmente? Pela palavra. E para certo conhecimento da vontade de Deus. 3 coisas que vimos nessa definição que nos mostram a necessidade da Escritura. Primeiro, para o conhecimento do Evangelho. Segundo, para a manutenção da vida espiritual. E terceiro, para certo conhecimento da vontade de Deus. Agora tem uma outra observação aqui. É que ela não é necessária para saber que Deus existe. A Bíblia não é necessária. Quem concorda? Quem discorda? E o resto é tudo no meio, é? Ela não é necessária para sabermos que Deus existe ou para saber algo a respeito do caráter de Deus e das leis morais. Vamos destrinchar essa definição, irmãos. Olha só. A Bíblia é necessária para o conhecimento do Evangelho. Texto, assim, importante para nós. Romanos, abra aí, capítulo 10, verso 13
14 e 17. Clássico isso. Paulo chega para os romanos e diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de quem? De Cristo. Deu para entender, né? Que a Bíblia, ela é necessária para o conhecimento do Evangelho, porque ela presume, baseado nesse texto do apóstolo Paulo, que a pessoa deve invocar o nome do Senhor a fim de ser salva. Ora, como é que essas pessoas vão saber que elas precisam invocar o nome do Senhor? De quê? Da Escritura. Ela é necessária para isso. Pois é. Ela é necessária para que o povo venha saber que é preciso invocar o nome do Senhor para ser o quê? Salvo. Ora, as pessoas só podem invocar o nome de Cristo se crerem nele. Para isso tem que ter alguém lá mostrando a Escritura. As pessoas não podem, irmãos, crer em Cristo a menos que tenham ouvido a respeito dele. Elas não podem ouvir de Cristo a menos que haja alguém que lhes fale a respeito, ou seja, um pregador. É preciso. Por isso, irmãos, Paulo conclui nesse texto que a fé salvadora, ela vem pelo ouvir. Isto é, ouvir o quê? A mensagem do Evangelho. E onde nós encontramos a mensagem do Evangelho? Na Escritura. Está vendo como ela é necessária? Simples, né? Vocês já sabem disso há tempo. Tá? Segundo, a Bíblia é necessária para a manutenção da vida espiritual. Leiam aí, por favor, Mateus 4, verso 4. Você vai ver Jesus Cristo citando Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Jesus chega e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a manutenção, a nossa vida espiritual, melhor dizendo, ela é mantida pela nutrição diária com a palavra de Deus. Da mesma forma que a comida física, ela é necessária para a manutenção do corpo físico, a Bíblia também é necessária. Então, para a manutenção da nossa vida espiritual, a Bíblia se faz necessária. E aí, irmãos, vem aquela exortação que quase todos os dias, todos os domingos estamos ouvindo, que se nós negligenciarmos a leitura regular da palavra de Deus, isso será prejudicial para a nossa vida espiritual. Então, se eu estou negligenciando o alimento para a minha vida espiritual, eu estou negligenciando o quê? Bíblia. Isso é sério, irmãos, e forte, né? Estou negligenciando a Escritura, porque é ela que me alimenta. Não vai ser, ou melhor, não serão os cultos, não serão os círculos de oração, não serão os CDs de músicas. É a palavra. Ela é necessária para a nossa manutenção espiritual, para a nossa vida espiritual. Você negligenciou a sua refeição hoje? O café, o almoço, o jantar, os lanches?
Por quê? Porque você tem consciência que isso é necessário para que você fique de pé e possa trabalhar. Mas muitos estão de pé fisicamente e derrubados espiritualmente. Só Jesus para levantar. Só a graça dele. Só o amor. Só a sua misericórdia. Terceiro, a Bíblia é necessária para o conhecimento seguro, irmãos, da vontade de Deus. Então nós precisamos ter a Escritura para termos segurança daquilo que Deus quer nas nossas vidas. E Ele revela isso em sua palavra. Por que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12? Outro texto clássico, que a vontade de Deus é o quê? A boa, a perfeita e a agradável. Ora, como é que eu posso conhecer a vontade de Deus? Escritura. A Bíblia. Eu preciso conhecê-la. Porque aqui é Deus falando, já viram isso já, né? A boca de Deus falando, não é assim? Quando você abre e tal. Então, de fato, é a boca de Deus falando. Então, para que eu venha saber, conhecer a vontade de Deus, eu preciso ler a Escritura. Ela é necessária para isto. Se eu estou perdido, o que é que Deus quer para a minha vida? O que é que Deus quer? Quem é que Deus quer que eu case? Quando? Como? Meu Deus, e agora? Eu vou para ali, para aquele emprego, eu aceito isso. Conheça a Escritura. Ela é necessária para que você venha conhecer a vontade de Deus e venha ter segurança nisto. Mas a Bíblia não é necessária para se saber que Deus existe ou para saber algo a respeito do caráter de Deus e das leis morais. E aí, irmãos, que dizer de pessoas que não leem a Bíblia? Elas podem obter algum conhecimento de Deus? Elas podem conhecer certas coisas a respeito de suas leis? Ora, se nós vimos aqui no quarto ponto que ela não é necessária, para o meu marcadorzinho aqui, ela não é necessária para saber que Deus existe, ou para saber algo a respeito do caráter de Deus e das leis morais, vem justamente essa perguntinha aí, As pessoas não leem a Bíblia, o que dizer dessas pessoas? Elas podem obter algum conhecimento de Deus, elas podem conhecer certas coisas a respeito de suas leis. E aí, tem um texto, dentre muitos, mas eu quero destacar esse. E eu sei que você sabe, você vai responder para mim aqui. Que texto é esse? Sim. Romanos 13. Eu vou nele aqui, tá? Foi o que eu pensei. Não foi Romanos 13, foi Romanos 1. Então, cadê Romanos 1? 19 ao 21. Vamos lá, irmãos. Tem um tempo, né? Outro texto clássico. Perdão, irmãos. Diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois eis a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Pela própria criação, ela mostra a existência de Deus. Ela mostra o seu poder, a sua grandeza. Ela traz um senso de ser superior, de que alguém superior, divino, realizou tudo isso. Joia? Então, o que podemos responder para essas pessoas que não leem a Bíblia, se elas podem obter algum conhecimento de Deus,
Se elas podem conhecer certas coisas a respeito de suas leis? Sim, podem. Romanos capítulo 1 nos dá essa informação. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos entender o seguinte, que dentro desse conhecimento há dois tipos de revelação. Está aí, ó. Revelação geral. Os irmãos conhecem, sabem a respeito dessa revelação geral. Romanos 1, 19 ao 20. Certo? Aquilo que Deus criou. Todo mundo tem conhecimento disso. Deus se revelou por meio de sua criação a todos. Mas aí vem que nós chamamos de revelação especial. E eu resumo a revelação especial na obra da redenção. Que é justamente uma revelação de que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, e de que Ele é o Senhor e o Salvador. E que Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E todos nós que cremos nesta cruz, que nos dá a redenção, Deus se revelou de forma especial. A revelação especial, ela não é uma revelação para todos. Ela é uma revelação para os eleitos de Deus. A geral, para todo mundo. A especial, só para os escolhidos. Quem são eles? Não sei. A Bíblia é clara. Só Deus é quem sabe. Então, com relação, irmãos, a essa questão da necessidade das Escrituras e de que ela não é necessária para revelar Deus, de fato ela não é necessária, porque a criação já o revela, já o mostra. Agora, ela é necessária, a Escritura, para a revelação especial. Porque, como Paulo falou, tem que pregar o Evangelho. Ela é necessária para a mensagem do Evangelho. Então, nós vimos que a Bíblia ela é clara e que ela é necessária. Joia? Deu para entender? Podemos passar para o nosso último ponto? Depois eu quero ver as perguntas, se é que vai ter, né? Suficiência, tá? Vamos para mais uma definição. Olha só. Diz assim, ó, a suficiência da Escritura significa que a Escritura continha todas as palavras de Deus que Ele pretendeu que seu povo tivesse em cada estágio da história redentora. E que agora ela contém tudo o que precisamos que Deus nos diga para a nossa salvação. E aí tem um propósito, tem um objetivo: confiarmos nele e obedecê-lo. Então, a Bíblia, irmãos, ela é suficiente para nós. Não há necessidade de nenhuma outra revelação. Não há. E aí, eu não poderia deixar de trazer o que a fé reformada conceitua sobre a suficiência da Escritura. Ela nos diz que somente as Escrituras são a regra de fé e prática. E prática. Irmãos, nós precisamos entender algo. Que como se deu essa revelação do Senhor. Eu não sei se vai ser falado em algum outro estudo, mas eu vou usar o quadro e vocês vão entender o fato quando ele diz, na sua definição, que a Escritura ela continha
todas as palavras de Deus que ele pretendeu que o seu povo tivesse em cada estágio da história redentora. Então, olha só o que os teólogos eles falam a respeito disso. Chamam isso de revelação progressiva. Ouviu, né? Fala sobre isso. Revelação progressiva. Então, a gente precisa entender o seguinte. Aqui, nós temos Adão, certo? Com a queda, Noé, Abraão, certo? Moisés, Davi, e aqui vem uma perseguição, né? Isso aqui com então, gente, o que é que a gente percebe nisso aqui? Que no decorrer da história, Deus ele foi se revelando. Né? Perceba uma coisa. Moisés, aqui. Adão, aqui. Sobre a revelação de Deus. Adão tinha a mesma. Ele foi se revelando progressivamente. Você recebeu Noé, e Deus revela algo novo. Você vai para Abraão, e Deus vai se revelando uma coisa para Abraão. Estava saindo uma grande nação, que era o povo, foi isso. Você vai para Moisés. Por aí, irmão, no final da história, você vai percebendo que Deus vai se revelando mais e mais ao seu povo, chegando no ápice, que é Cristo, que vai dar todo o significado sobre o Deus também, porque a gente deve lembrar o seguinte, que no Antigo Testamento, ou olhava para a cruz, que nesse dia, retomada a promessa, feita aqui, então, aqui se vivia essa expectativa. Então o povo olhava para a cruz. Senhor, Jesus veio. Nós estamos aqui. Nós olhamos para a cruz. E a cruz de Jesus veio. Então nós nos fazemos tudo isso Deus. Então, veja, a revelação de Deus é uma revelação. Olha só, o conhecimento que as pessoas tinham de Jesus, do próprio Deus, revelação de Deus para Noé, para Adão. Então, irmão, Deus ele foi se revelando ao seu povo. Obviamente, é muito bom. E não precisa mais da revelação. Que é justamente ali no Pentecostes. Que ela se torna suficiente para nós. A Escritura. Ela é suficiente. Por isso que os reformadores, eles defendiam dizendo que as Escrituras são a única regra de fé e prática. Somente ela que dita a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa conduta. Nada mais. Não há necessidade de buscarmos outras revelações
para que essas outras revelações venham se tornar suficientes para que venhamos conhecer a Deus. Não precisa mais. E aí, meus irmãos, o que é que acontece? Encontramos tudo o que Deus disse sobre tópicos específicos e podemos encontrar respostas às nossas perguntas na Escritura, na palavra. É claro que eu e você nunca obedeceremos perfeitamente toda a Escritura nesta vida. Se você pensa assim, esqueça. Nem eu, nem você. Nunca iremos cumprir, nunca iremos obedecer perfeitamente toda a Escritura. Mas a verdade, irmãos, para nós, é que a suficiência da Escritura, ela é de grande importância para a nossa vida cristã, porque ela é quem nos capacita a concentrar nossa busca na palavra de Deus, e não em outras coisas. Por isso que a Bíblia, ela é suficiente. Porque somente na Bíblia, irmãos, é que nós iremos encontrar o livramento da tarefa infindável de pesquisar em todos os escritos dos cristãos por meio de toda a história. Não há necessidade disso. Não há. Então eu e você precisamos entender que a Escritura, ela é suficiente para falar, por exemplo, da expiação. Ela é suficiente para falar da pessoa de Cristo. Ela é suficiente para falar da obra do Espírito Santo na vida dos crentes hoje. Ela é suficiente. Você encontra tudo nela. Tudo. Não precisa estar atrás de outras coisas, de outras revelações, para entender a palavra de Deus. Ela é suficiente. A quantidade de escritura dada foi suficiente em cada estágio da história redentora. Se Deus ele se revelou a Adão naquele espaço ali, aquilo ali foi suficiente para Adão e para aqueles que viveram crendo na promessa. Crendo na promessa. Quando você vem para Davi, essa revelação do Senhor na época de Davi foi suficiente. Não havia necessidade da revelação que nós temos hoje, de ter sido mostrado, revelado a Davi e a Moisés, para que eles viessem crer. Mas Deus ele foi se revelando em sua época, no decorrer da história, e essa sua revelação, ela foi suficiente para aquele período. E para o nosso período, a Escritura ela é suficiente em cada estágio da história redentora. As aplicações práticas da suficiência da Escritura. Encorajamento para buscar respostas na Bíblia. Ela é suficiente porque é nela que nós encontramos respostas. Ela nos encoraja para buscarmos essas respostas que estamos procurando no nosso dia a dia. Ela nos leva a descobrir o que Deus queria que viéssemos pensar. Ela nos traz justamente aquilo que Deus quer que venhamos fazer. Ela diz isso. Eu não preciso estar atrás de uma outra revelação para saber o que Deus quer que eu faça. Eu vou atrás daquela irmã fulana de tal, lá do bairro tal, da igreja tal, porque ela é a profeta e ela vai falar. Antônio passou muito por isso, né? Mas não precisa. A Bíblia é suficiente. Também já fui, irmãos, não nego. Tá?
Ela é suficiente, porque ela nos dá essa segurança e essa advertência para não acrescentar nada à Escritura. Nós não podemos acrescentar nada a ela, irmãos. Não acrescente. A ideia de que assim diz o Senhor, já foi. Tá? Já foi. Quando os profetas chegavam e diziam assim, assim diz o Senhor, era porque Deus ia falar, hoje não mais. Quando você escuta, né? Algumas pessoas chegando perto de você, aí em alguns lugares, e assim, assim diz o Senhor, servo. Assim diz o Senhor, homem. Assim diz o Senhor. Ops! Trazendo algo novo? Não. A Bíblia é suficiente. Não podem usar esse termo. De forma nenhuma. Esse termo era usado para trazer algo novo da parte de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, no Antigo Testamento, e você vê lá, assim diz o Senhor, você fica atento. Porque naquela época, quando o profeta chegava e dizia, assim diz o Senhor, o povo parava para ouvir. Porque algo novo estava para chegar. Um recado de Deus estava chegando, estava vindo. Então eles ficavam bastante atentos, porque o profeta chegava e a autoridade do profeta era essa. Assim diz o Senhor. Né? E aí, desenrolava o rolo, como dizem aí. Tá? Ela é suficiente, irmãos, porque ela nos adverte para não contar com qualquer outra direção de Deus como igual à Escritura. Jamais devemos pegar qualquer outra coisa, qualquer outro livro, e venhamos colocar em pé de igualdade com a Escritura. Ela é suficiente. Nem os livros dos mormons está em pé de igualdade com as Escrituras. Nem os escritos de Ellen White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está de igualdade com a Escritura. Ela nos adverte de que, a suficiência nos adverte de que nós não podemos contar com qualquer outra direção de Deus como igual à Escritura. Deus se revelou por meio da Escritura. E o que Ele se revelou é suficiente para nós. Nós não precisamos correr atrás de mais e mais. Ela é suficiente, tá? A suficiência também nos traz advertência para não acrescentar mais pecados ou exigências aos que já são mencionados na Escritura. Não precisamos disso. Ela já diz o que é pecado e o que não é pecado. Então não há necessidade de ficarmos atrás, de querer acrescentar mais pecados, exigências ao que já foram mencionados na Escritura. Tá joia? E ela nos encoraja para satisfazer-nos com a própria Escritura. Irmãos, ela é tão suficiente, tanto para o cristão, como também para o não cristão. Sabe por quê você não vê o mundo aí se matando tudo de uma vez só, se acabando tudo? Porque a Bíblia nos traz isso. Ela nos traz diretrizes, ela nos traz informações. Um não crente, quando lê aqui a Escritura, ele vai entender o mínimo dela, onde ela vai falar que ele deve respeitar o próximo, que ele deve obedecer às autoridades, às leis. Então, ela é suficiente. Então, a Escritura, irmãos, ela é clara, ela é necessária e ela é suficiente para as nossas vidas. Nós não precisamos estar atrás de ninguém, de entidades, de pastores, pensando que o pastor ali é o ungido de Deus e ele vai trazer algo novo para mim. Não há necessidade disso. A Bíblia, ela é suficiente. E aí eu termino trazendo justamente o texto que nós lemos, que diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos,
Converse sobre elas quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Irmãos, que a Escritura esteja sempre do nosso lado e que ela seja sempre a nossa companhia. Tudo para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Alguma pergunta? O assunto